Ó, pessoal, voltando aqui, é o terceiro bloco, é? Terceiro bloco. Terceiro bloco, vamos dar continuidade aqui. Característica da Constituição de 1891, certo? Constituição de 1991, 1891. Característica. Forma de governo. Forma de governo trazido por essa Constituição. Forma de governo. Forma de governo. Vamos lá? Forma de governo. República Federativa. A luta foi para instalar a República. Tínhamos o modelo da monarquia, a luta foi para instalar a República. República Federativa. Barbosa, o que diferencia uma república de uma monarquia? Aqui, o poder é eletivo, é temporário, certo? E não é hereditário, é temporário, certo? A monarquia é totalmente diferente, certo? Então, essa é a diferença básica. A república, mandato temporário, eletividade, beleza? Federativa, federação, significa o quê? Que além da união, além do poder central, nós vamos ter vários centros de poderes legislando, elaborando lei com suas autonomias. Então, nós vamos ter o quê? Os estados federados, nós vamos ter os municípios, né? Então, é isso aqui. O regime aqui é representativo, né? Tem o regime representativo. A minha letra hoje está pior do que todos os outros dias, viu? Vou pegar um papel. Um papel aí, tem? Representativo. Vou caprichar mais na letra aqui, pessoal, viu? O negócio está ruim aqui. Ó. O regime é representativo. Certo? Representativo. Ou seja, nós vamos ter eleição, cidadãos eleitos, representando o povo para legislar, para criar leis para todo o país. Então, não é uma democracia direta, é uma democracia indireta, certo? Como é que ficou o território brasileiro nessa Constituição? Território, como eu tinha falado, já o território brasileiro ficou o quê? As antigas províncias do Estado monárquico foram transformados em Estado federado, certo? Transformado em Estado federado, por chamado de Estados Unidos. Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos do Brasil. Esses estados aqui, eles estavam submetidos a uma união. União perpétua. União perpétua. Ou seja, perpétua. Ou seja, o que significa isso, união perpétua? Não existe o direito de secessão. Não existe um Estado brasileiro deixar de ser território brasileiro. Certo? Então, é por isso que existe essa união perpétua. E eu vou acrescentar mais aqui. E indissolúvel. Indissolúvel. Certo? União perpétua e indissolúvel. Por quê? Não se dá aos Estados brasileiros o direito de secessão, de sair, de deixar o território brasileiro e fazer parte do território de outro país. Não existe isso, certo, pessoal? Então, era isso sobre o território. A capital do Brasil, ela continua no Rio de Janeiro. Só que a capital do Brasil é na cidade do Rio de Janeiro,
mas agora mudou. A outra mudança trazida é que não é mais um município neutro. Virou o quê? O estado do Rio de Janeiro virou um distrito federal. Certo? Distrito Federal. Um pedaço do território brasileiro submetido à União. Certo? É um Distrito Federal. Distrito Federal. Ó, a primeira Constituição brasileira, outro fator importante aqui, né, da Constituição de 1891, que nós temos que mencionar, a primeira Constituição a trazer a previsão de mudança, da sede da capital do Brasil para um local, para uma determinada área do Planalto Central, foi a Constituição de 1891, certo? Então, a Constituição de 1891 trouxe a determinação da mudança da capital federal do Rio de Janeiro para uma área no Planalto Central. Essa área aqui, pessoal, eles costumam cobrar. Então, Constituição de 1991, mudança da capital para onde? Para o Planalto do Rio de Janeiro, para o Planalto Central. A área destinada era de 14.400 quilômetros quadrados. A pergunta que pode ser feita, mas por que no Rio de Janeiro? A única explicação aqui é que, como foi os militares, né, Marechal Deodoro da Fonseca, e que assumiu o poder, eu vejo como uma visão militar. O Planalto Central é um local, é um território mais central, mais perto de todas as regiões do Brasil. Acho que foi por essa visão que foi feito essa previsão, porque já existia, era no Rio de Janeiro, e eles trouxeram para o Planalto Central, certo? Mas só foi efetivado isso aqui na década de 60. Qual foi o tipo de Estado? Em relação a essa relação igreja e Estado, permaneceu do mesmo jeito? Não permaneceu, certo? Não permaneceu, e a Constituição de 1891, ela vai trazer um Estado laico, chamado de não confessional, laico, não confessional, certo? Chamado de Estado laico, não confessional, tem outra palavra agora que eu esqueci. Passou aqui um branco. Quais eram os efeitos? O casamento no Estado, na Constituição de 1824, ele tinha efeitos civis, certo? O Estado, ele deixa o casamento aqui no Estado laico, de 1891, deixa de ter efeito civil. Os cemitérios, que antes era administrado pela igreja, passa a ser administrado por autoridades municipais. Teve a proibição do ensino religioso nas escolas. Não poderia ensinar. Antes poderia ensinar, e inclusive tinha uma religião oficial que era a Católica Apostólica Romana. Em 1891 não pode. O preâmbulo da Constituição, a de 1891, não tem a menção a Deus, certo? Foi extinto o padroado, que era a possibilidade do imperador
ou do presidente, do chefe de Estado, interferir nas nomeações da igreja, foi extinto. Foi extinto o beneplácito régio, que era o quê? Qualquer norma da igreja para poder valer tinha que ter o aval do chefe do Estado, acabou também. E também acabou o fim do recurso à coroa, certo? Então essas são as consequências da gente ter um Estado laico, certo? Vou dizer de novo, isso aqui pode cair em prova, e é bem provável que caia. Um Estado laico, sim, Estado laico, só isso, e o que aconteceu? Mudou totalmente aqui. Casamento, deixou de ter, o casamento religioso deixou de ter efeito civil, os cemitérios, sai da igreja, passa para a autoridade municipal, proibição do ensino religioso na escola, preâmbulo da Constituição não tem a menção a Deus, sobre a proteção de Deus, como tem a de 88, como tinha a outra, extinção do padroado. Padroado é o quê? É o poder do chefe de Estado de interferir na nomeação da igreja. Fim do beneplácito régio. As leis da igreja, para poder valer, tinha que ter o aval do chefe de Estado. Acabou também isso. E o recurso à coroa. Você foi punido dentro da igreja, você poderia entrar com recurso para o chefe de Estado. Também acabou. A organização dos poderes. Como é que ficou a organização dos poderes? Importante isso aqui. A organização dos poderes. Qual foi a teoria adotada? Foi a teoria de Benjamin Constant com o poder moderador? Ou foi a teoria clássica de Montesquieu? Vamos lá, a organização dos poderes. Organização dos poderes. Como é que ficou? Teoria clássica de Montesquieu foi adotada. Teoria clássica de Montesquieu. Teoria clássica de Montesquieu. Somente 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário. O poder moderador foi extinto. Trouxe a previsão de quê? De harmonia e independência entre os poderes, certo? Os poderes eram 3, eram independentes e eram harmônicos entre si. Inclusive, na de 88 tem essa previsão. Poder legislativo. Poder legislativo, como é que ficou? Primeiro poder aqui. Poder legislativo. Como é que ficou? Poder legislativo, 2 casas, bicameral, 2 casas. Câmara dos Deputados, e Senado Federal. Senado Federal, certo? A Câmara dos Deputados representa o povo e dentro dela a garantia da representação das minorias, certo? Através das comissões. O Senado Federal representante era o quê? Representava o quê? O Senado Federal representava os estados e o Distrito Federal. O mandato aqui dos deputados era de 3 anos. O mandato era de 3 anos. Hoje o mandato é 4 anos. Aqui na Constituição de 1891 o mandato é só 3 anos. A votação, o sufrágio, participação popular é direta. Antes era indireta, agora é direta. Você vota no próximo candidato. Tem o nosso amigo Eric aqui, da Sonora aqui, que está me ajudando aqui, né? O cara da informática nossa aqui. Então, assim, ó, se o Eric se candidatasse, vamos dizer que o Eric vivesse naquela época, se candidatasse, a população votava diretamente no Eric. Como é que é o voto indireto? Você vota numa pessoa
e aquela pessoa vai escolher quem é que vai ser o político eleito, o deputado, o senador. Não. Na Constituição de 1891, vota direto. Certo? Cada estado tinha aqui 3 senadores. Elegia 3 senadores. Certo? 3 senadores. A Câmara dos Deputados aqui é 3 anos de mandato. 3 anos de mandato. A legislatura deles era 3 anos de mandato. E aqui, o Senado, 3 senadores. Agora, o mandato do senador, pessoal, o mandato do senador, a duração, era o quê? 9 anos. E aqui, fique atento, porque já que a legislatura aqui era 3 anos, os senadores aqui tinham direito ao quê? A 3 legislaturas, viu? Pode cair isso na prova, pode ser uma pegadinha. Certo? 3 legislaturas. Hoje, atualmente, fazendo um paralelo com a Constituição de 88, são 2 legislaturas. Certo? Os senadores têm 2 legislaturas, de 4 anos cada uma. Primeira 4 anos, depois renova, 1/3 ou 2/3, e aí mais 4 anos. Certo? Mas, Constituição de 1891, para fixar, o mandato do deputado é 3 anos, e os deputados são 9 anos. Automaticamente, 3 legislaturas, os senadores. Certo. E aqui foi instituído, né? Foi instituído o quê? Nessa Constituição também foi instituído o poder legislativo no âmbito estadual. Então, o poder legislativo aqui vai ser em âmbito federal e âmbito estadual. Ou seja, como se trata de um Estado federado, com centros de poderes espalhados pelo país, através dos Estados-membros com suas autonomias próprias, eles podem eleger seus deputados estaduais, seus governadores, certo? Mas vamos lá. Poder executivo agora. Então, pessoal, isso aqui foi o poder legislativo com as suas alterações e bastantes alterações, né, na Constituição de 1891. Agora, vamos falar do poder executivo. Poder executivo. Poder executivo. São os poderes, poder executivo. Poder executivo exercido por quem? Presidente da República. Aqui é outra mudança. O poder executivo na Constituição de 1824 era o quê? Era o imperador. Aqui quem passa a exercer quem é? É o presidente. E o presidente foi eleito junto com o vice. Presidente e vice. Os dois. Ao mesmo tempo. Você vota em um e elege 2. Isso é um presidente e vice. Vamos lá. O que eu posso trazer mais aqui do poder executivo? Poder executivo. Sufrágio do poder executivo era direto, né, eu já falei também. A eleição também era direta para o presidente da República. O mandato do presidente era de 4 anos. Mandato de 4 anos, pessoal. 4 anos. O mandato. É um nó, né? A gente ia ter eleição um ano para deputado, no outro ano para presidente. Então, uma confusão, né? Dava-se em data diferente. Aqui nessa época, pessoal, não tinha reeleição. Realmente não tinha reeleição. A reeleição é só acho que de 97, com o Fernando Henrique, né? Então não tinha reeleição. A eleição, como eu falei, pessoal, era uma eleição direta. A eleição direta. Mas, uma questãozinha de prova aqui, ó.
Eleição direta. Direta, certo. A Constituição trazia a previsão de eleição direta. Mas a primeira foi indireta. A primeira eleição da República, apesar da Constituição trazer a eleição direta, a primeira foi indireta, porque quem assumiu foi os agentes ali que fizeram a revolução, que derrubaram a monarquia, no caso, Marechal Deodoro da Fonseca. Estou confundindo com a Constituição de 46. Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Então, quem assumiu o poder foi ele. Pronto. O presidente da República ele era auxiliado pelos ministros de Estado. Né? Basicamente, como é agora, não tem tanta diferença. Vai ter o presidente, são várias pastas, são várias áreas de atuação, não dá para uma pessoa só fazer toda a gestão, então ele divide e coloca os ministros. Nada de novo aqui. Uma curiosidade, o executivo local era chamado governador-presidente. Então, nessa época aqui, a gente tinha, acho que Pernambuco e São Paulo tinha um presidente estadual, certo? Poderia ser as duas nomenclaturas. É só curiosidade, mas que pode cair na prova. Pronto. E agora vamos analisar o Poder Judiciário, o que essa Constituição trouxe de garantia a esses membros, né, do Poder Judiciário. Poder Judiciário. Poder Judiciário. O órgão máximo, Supremo Tribunal Federal. O órgão máximo, Supremo Tribunal Federal. 15 ministros. Hoje é 11. Hoje é 11. 11 ministros. Mas na época era 15. Aqui era 15. Foi ministro. Olha aí. Olha aí. Ministros. Pronto. 15 ministros. Certo? Os juízes inferiores chamavam-se juízes de sessões. Juízes de sessão. Aqui é uma outra mudança. Sessão lá. Sessão. Por quê? Antes era o quê? Os juízes inferiores eram os juízes das relações. Aqui é o juiz de sessão. Aqui nós vamos ter a previsão do crime de responsabilidade. Certo? Aqui também vamos ter a previsão de quê? Do crime de responsabilidade. Deixa eu apagar isso aqui. Responsabilidade. Certo? Previsão dos crimes de responsabilidade. Essa Constituição também. Nós vamos ter a vitaliciedade. Para todos os juízes, não. A vitaliciedade não é para todos. Vitaliciedade. Não é para todos, pessoal. Certo? A vitaliciedade é o quê? Juízes federais e membros do Supremo Tribunal Militar. Certo? Então a Constituição trouxe a previsão da vitaliciedade para juízes federais e membros do Supremo Tribunal Militar. 25. Certo. Outra garantia que foi trazida, irredutibilidade de vencimentos para os juízes federais. Então os juízes federais tinham o quê? Irredutibilidade de vencimentos. Por mais que fosse a crise que o Estado passasse, não poderia ser diminuído o salário, os vencimentos dos juízes federais.
A Justiça Federal, ela foi constitucionalizada, né? Trouxe, né? A Constituição também trouxe a previsão da Justiça Federal. Tinha a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Só que a Justiça Federal, ela já tinha sido criada pelo decreto presidencial 848 de 11 de outubro de 90. Então já tinha sido instituído a Justiça Federal. Só que a Justiça Federal, além da previsão em uma lei infraconstitucional, ela passa a ser constitucionalizada. Então aqui também nós vamos ter a previsão da Justiça Federal. Beleza? Então, Justiça Estadual, Justiça Federal. A Constituição, qual é a característica dessa Constituição? Acho que eu nem falei da Constituição de 24. Apagando mais não, viu? Só para trazer. O texto da Constituição, pessoal, ele é rígido. O texto da Constituição de 1891 é um texto rígido. Como eu expliquei na aula passada, no bloco de aula passado, a Constituição rígida é aquela que requer um processo de modificação ou de emenda, de inclusão, de alteração das suas normas, mais dificultoso, mais solene do que o processo para alteração das demais normas. Eu não falei, eu vou trazer nessa aula, o texto de 1824, ele era misto, né? Ele tinha uma parte flexível e uma parte rígida, certo? Então, determinados assuntos poderia ser modificado por meio de modificação de uma lei comum e outros precisaria de um processo mais solene, né? Principalmente aquilo que tratava da organização, das competências dos poderes, certo? Então, só esse dado a mais, né? Então, é uma Constituição rígida. Deixa eu ver aqui. É a semi-rígida, a de 24 era semi-rígida. Deixa eu ver aqui. Essa Constituição de 1891, ela também vai trazer já o instituto de cláusulas que são inalteradas, certo? Que são as chamadas cláusulas pétreas na Constituição. Ela também vai trazer. Então, a forma de Estado, a forma de governo, a forma de Estado, federação, a forma de governo, república, nessa Constituição, ela não poderia ser alterada. Igualdade de representação dos Estados no Senado Federal. E a igualdade, outro ponto também que não poderia ser alterado, era a igualdade no Senado, né, por Estado. Então, cada Estado teria três senadores, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos analisar agora a Declaração de Direitos. 29 minutos? Acho que dá para fazer, dá para falar. Aí a gente fecha aqui, a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas dá. Declaração de Direitos. Que foi que essa Constituição, Declaração de Direitos. Foi que essa Constituição trouxe. Ela trouxe a abolição de algumas penas. De penas. Quais foram as penas que foram abolidas com a Constituição? A pena de galês. Galés. Essa pena aqui, pessoal, você recebia uma condenação e você botava um peso, um ferro no pé para poder você executar alguns trabalhos, você teria que trabalhar e estava com esse peso no pé, né? Eu não sei o nome específico lá da ferramenta, mas essa é a pena de galês.
gente costuma ver muito em imagem de escravo, né? Com ela no pé. Então, essa pena foi abolida. Outra pena também que foi abolida, pessoal, foi a de banimento. A pena de banimento. Então, você residia num determinado espaço do território brasileiro e se você recebesse uma pena, você teria que deixar o país, deixar aquele estado. Então, era uma das modalidades de pena também aplicado na Constituição de 1824, que também foi banida com a Constituição de 91. A outra abolição foi a pena de morte. A pena de morte foi abolida. Pena de morte. Certo? Pena de morte. Pena de morte. Só que assim, a pena de morte ela foi abolida, mas ela continuou no modelo que é hoje, para crimes militares em tempo de guerra. Hoje também na Constituição de 88, né, apesar de todos esses avanços, 1988, nós estamos sobre a força da Constituição de 1988, mas mesmo assim hoje tem a previsão do crime de pena de morte em tempo de guerra. Então, mas não é algo novo, já na Constituição de 1891 a gente vai ter a previsão. E ela trouxe muito mais proteção às liberdades privadas, civis, políticas, tipo que liberdade de locomoção, né? O voto, como vocês viram, deixou de ser um voto censitário, né? O voto antes era censitário, agora não é mais, certo? Mas ela ainda não trouxe os direitos trabalhistas. Outra garantia que ela vai trazer, pessoal, que agora passa a ser constitucional, é o habeas corpus, o famoso HC. Certo? Então, o habeas corpus, ele já tinha previsão em lei, 1830, ali o Código Criminal do Império, ele já tinha essa previsão, mas ele constitucionaliza, ele passa a fazer parte do texto constitucional com a Constituição de 1891. Certo? E essa Constituição, já chegando ali na década de 20, ela vai passar por algumas alterações que vai reduzir o tempo de vida útil dela. Certo? A gente começa a ter uma insatisfação com a Constituição de 1891, principalmente com a política que vai sendo implantada, quando a gente chega ali na chamada República Velha, que nós vamos ter o domínio da política café com leite, São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder, certo? Nós vamos ter uma corrupção desenfreada, nós vamos ter uma corrupção eleitoral, os diplomas legislativos eram reconhecidos pelas casas legislativas, no caso, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, o diploma era dado por os políticos, ou seja, tinha um processo político que era dado pelo político. Então, isso aí vai mudar na Constituição de 34, com a criação em 32 da Justiça Eleitoral, mas esse fenômeno de corrupção eleitoral, de domínio da oligarquia política, desses setores aí, São Paulo com o café e Minas Gerais ali com o leite, né? Com a criação de bovinos, dominando esse mercado, e todos esses fatores vai causar revoluções sociais que o presidente que está na época, né, faz uma emenda à Constituição, a emenda número 1, do dia 3 de setembro de 26, que aí ele vai limitar a teoria brasileira do habeas corpus. Esse habeas corpus aqui, ele não era dado somente para a questão
de liberdade de locomoção. Ele, nessa doutrina brasileira do habeas corpus, tudo que tivesse interferência direta sobre a locomoção, poderia ser dado o habeas corpus. Eu não posso adentrar em determinado órgão. A minha liberdade não está interferida, eu posso ir para qualquer canto. Mas eu, para pegar um documento lá, a instituição está, sei lá, alguém me limitou a entrar naquela instituição, eu poderia entrar com o habeas corpus. Então, o habeas corpus ele tinha uma utilidade no direito brasileiro muito maior. Então, o que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai gerar? Vai gerar que em 1926 tem-se uma emenda constitucional para limitar essa utilização do habeas corpus, apenas para a questão de prisão, de liberdade de locomoção mesmo, certo? Nós vamos também ter a centralização ainda maior do poder, né, da União. Os estados eles perdem autonomia com essa alteração constitucional em 1926. Consequentemente, nós vamos ter um fortalecimento do Executivo da União, do Presidente da República, e nós vamos ter automaticamente restrições ao direito e garantias individuais, porque um dos remédios, né, que era o habeas corpus, que era usado para qualquer garantia de qualquer direito individual indiretamente ligado à locomoção, ele foi restringido. Então, com essa restrição de direitos e garantias individuais, essa foi a emenda constitucional de 26, ela vai gerar uma insatisfação ainda maior nas camadas populares, e a gente vai ter, em 1930, a chegada ao poder de Getúlio Vargas, depois de algumas revoluções, que a gente vai tratar no próximo bloco, certo, pessoal? Esse terceiro bloco aqui a gente esticou um pouquinho mais, para terminar a Constituição de 1891 e na próxima aula, no próximo bloco, trazer mais sobre as demais constituições e os processos de evolução constitucional no Brasil. Obrigado aí, valeu.